Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio, hoje, quinta-feira, 7 de dezembro. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 7 de dezembro, quinta-feira, dia de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Primeira leitura, Isaías capítulo 26, versículos de 1 a 6. Naquele dia, cantarão este canto em Judá. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Abri as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito, e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra até fazê-la beijar o chão. Hão de pisá-la os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. Profecia de Isaías. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. Versículo 4. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Nós precisamos, vamos pegar aqui, esse trecho, essa expressão da profecia de Isaías. Centenas de anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo visitar a terra, Isaías profetiza: cidade fortificada. O que é isso, né? Isaías está falando de Jesus. Esperai o Senhor por todos os tempos. O Senhor é a nossa rocha. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. Cidade fortificada, essa expressão, vamos trazer para a nossa vida. Nós precisamos cuidar da nossa vida. E cidade fortificada, vamos pensar na nossa alma, no nosso horizonte de consciência, no nosso coração, naquilo que nutre o nosso primeiro lar, que é a nossa alma, o nosso corpo, a nossa casa interior. E aí vamos pensar um pouquinho, com quem é que a gente convive? Com quem nós convivemos? As pessoas que nós permitimos que visitem esse solo sagrado, que é cada um de nós. Você é um solo sagrado. Você tem uma alma sagrada. Você não é um terreno baldio. E quem você tem deixado visitar a sua cidade, a sua casa? Este seu primeiro lar, que é a sua vida interior, a sua alma, o seu coração. A gente, por vezes, é influenciado
pelo modo de viver de quem a gente convive. Então, vamos parar para perguntar, com quem eu tenho convivido? As pessoas com quem eu tenho convivido são pessoas que trazem para o meu horizonte de consciência bons valores, que trazem para o meu coração um desejo verdadeiro de amar a Jesus, que faz com que a minha vida seja iluminada. A gente precisa cultivar a presença dessas pessoas que iluminam a nossa vida, que são faróis na nossa vida. Por quê? Porque não é automático, mas assim, é natural que a gente vá se deixando, se permitindo ser visitado por essas presenças, pela presença dessas pessoas que nos fazem bem nesse sentido literal da palavra, porque nos levam, nos conduzem ao bem, esse bem maior que é Jesus, que é a rocha na qual deve ser edificada toda construção. E a gente vai meditar isso no Evangelho, porque o Evangelho vai confirmar exatamente isso. Isaías fala centenas de anos antes e nosso Senhor Jesus Cristo fala, confirmando, ratificando aquilo que a gente está meditando na primeira leitura. Então, a quem você tem emprestado os seus ouvidos hoje? O que você tem escutado? O que você tem escutado no que toca às músicas que você escuta? O que você tem escutado no que toca às pessoas que você escuta, na internet, nos cursos que você faz, nas aulas que você assiste, nos filmes que você vê, nas pessoas que você segue nas redes sociais? O que essas pessoas têm alimentado em você? É importante que a gente faça essa reflexão. Porque, por vezes, sem perceber, a gente até tem uma reta intenção de fazer a vontade de Deus. Mas a gente empresta os nossos ouvidos a pessoas que não têm essa mesma intenção, que não têm esse mesmo desejo. E a nossa vida vai sendo... A gente vai nutrindo na nossa vida interior uma esperança em outras coisas, em outros lugares, em outras pessoas que não Jesus. Não é que a gente vai se isolar do mundo e não conviver com todos. Não é isso. Mas é a gente ter um olhar seletivo, um discernimento para parar agora e pensar, pera, quem é que eu tenho permitido cultivar a fala, a quem eu tenho escutado, a quem eu tenho emprestado os meus ouvidos, o que eu tenho visto, aonde miram os meus olhos? Na vida dos santos, nos grandes exemplos da humanidade? Ou os meus olhos estão mirando o medíocre? Os meus ouvidos estão ouvindo aquilo que é repetido diariamente por pessoas que não têm nenhum compromisso, muito pelo contrário, por vezes uma vontade contrária à nossa, que é fazer a vontade de Deus, que é de fato viver uma vida teocêntrica, onde Deus é o centro, e não uma vida egocêntrica, onde eu sou o centro, onde você é o centro. Porque senão a gente vai estar caminhando, mas vai estar caminhando no caminho errado. Então é preciso a gente fazer essa reflexão. O que você tem escutado durante o seu dia? Quais as reflexões que você tem escutado durante o seu dia? Quais as músicas que você escuta que compõem, que vão ali perfazendo, fomentando o teu imaginário? Isso é... A gente precisa ter esse olhar e fazer essa reflexão com muita maturidade.
Por quê? Para fortificar de verdade a nossa casa. Para que a gente comece de fato a construir uma realidade, uma vida interior fincado na rocha que é Jesus. Porque se você constrói a sua vida interior fincado em você mesmo, essa edificação vai ruir. Se você coloca a sua esperança nos seus estudos, tão somente nos seus estudos, essa casa vai ruir. Se você coloca a sua esperança tão somente nas suas forças, essa casa vai ruir. Se você coloca a sua esperança tão somente no seu modo de julgar e discernir e decidir e de fazer, essa casa vai ruir. Portanto, todos os nossos esforços devem estar enxertados em Jesus, na graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Aí sim, passos curtos, no entanto, passos firmes. Por quê? Porque a nossa esperança não está nas potências deste mundo. A nossa esperança não está nas forças deste mundo. A nossa esperança sequer está em nós mesmos, mas a nossa esperança está em Jesus. E é nele que nós devemos edificar todas as construções inerentes e pertinentes às nossas vidas, sobretudo o cultivo da vida interior. Para que, repito, nós possamos dar passos curtos, porém passos firmes, para quando chegar qualquer tipo de vento, seja dificuldade financeira, seja uma desilusão amorosa, seja um abatimento, uma tristeza por causa da vida profissional, por causa de um tempo difícil, por causa de uma doença, o medo da perda, o medo da ausência, o medo da solidão, seja qual for o vento, a tua casa, o teu coração, a tua alma vai estar fincada, edificada na rocha que é Jesus Cristo nosso Senhor. E, portanto, o vento vai bater, a chuva vai cair, vai tudo acontecer, mas a casa permanece. E isso não é Vitor que está dizendo, é o Evangelho de hoje. Vejamos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 7, versículos 21, pula para o 24 e vai até o 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, abre aspas para Jesus, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, como são poucos versículos, vamos meditar aqui de forma muito objetiva cada versículo. É Jesus dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, nem todo mundo que vai na missa vai entrar no céu. Nem todo mundo que passa 50 anos na igreja vai entrar no céu. Porque é Jesus quem está dizendo, aquele que me diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai. E por quê? Porque nem todo aquele que vai estar dentro da igreja 50, 60, 70 anos, de verdade teve uma conversão verdadeira. Vai na missa todo domingo, paga o dízimo, sei lá, pratica a caridade, mas não renuncia ao próprio pecado. Não tem a capacidade de renunciar ao próprio pecado.
vai morrer com aqueles mesmos pecados, sabendo que está pecando e deliberadamente pecando. Pecado venial, caminha para o pecado mortal. Pecado venial, caminha para o pecado mortal. Sabe que é pecado mortal, vive em pecado mortal, por fora uma figura religiosa, por dentro não é amigo de Jesus. Não tem uma conversão genuína e autêntica. Não faz a vontade do Pai, mas cresce, vive e morre fazendo a própria vontade. Não tem a capacidade de, por amizade a Jesus, por amor a Jesus, renunciar ao próprio pecado. É isso que Jesus vem falar aqui de modo muito claro, no versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade de Deus, quem faz a vontade do meu Pai. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A nossa casa não deve ser construída sobre as nossas convicções. A nossa casa deve ser construída sobre a pessoa que é Jesus Cristo. O amor não é uma ideia, o amor não é uma ideologia, o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Essa pessoa é divina, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo que encarnou-se no ventre de Maria para remir a humanidade e a partir dele construir uma nova humanidade. Eu e você, remidos por causa da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso abraçar a realidade que se impõe à nossa existência, à nossa fé. Então, eu posso passar a vida na igreja, a vida na comunidade e não ser amigo de Jesus, porque não tive uma relação pessoal com Jesus. Meramente cumprir preceitos. Me tornei uma figura religiosa, mas não me tornei aquilo que é a vontade de nosso Senhor, amigo de Jesus, capaz de dar a vida, genuinamente dar a vida por Jesus. Isso se materializa se gastando pelo próximo, seja em que circunstância for. Quando falo de mim, estou falando de você. Então, cuidado a quem você tem emprestado os seus ouvidos. Cuidado. Quais os livros que você tem lido? Quais ideias você tem permitido que adentre o seu coração, que permeiem a sua inteligência? É preciso pedir a graça a Deus de discernir o que vem do mundo, o que vem do inimigo, o que vem da própria carne e especialmente o que vem de Deus. Porque é o que vem de Deus que nós devemos desejar para construir a nossa casa na rocha, que é Jesus. E aí vão vir as dificuldades, vai vir a chuva, vai vir a enchente, vai vir todos os padecimentos e sofrimentos, medos, enfim, todo tipo de adversidade que é inerente à vida humana, mas a casa permanecerá, porque a rocha é Jesus. E Jesus é Deus. Deus não erra, Deus não falha, Deus não quebra, Deus não é incoerente e Deus é um fiel cumpridor de promessas. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.